vai acontecer milagre. Hoje aqui. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio e nós estamos alegres. Amém? Estenda as suas mãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos orar pela serva do Senhor. Estaremos ouvindo a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos e louvamos a Ti, Senhor. Cremos que o Senhor já ministrou uma palavra no coração da diaconisa Gleice. Pai, assim como o Senhor tem usado, usa mais uma vez essa mulher com poder, com graça e com ousadia na Tua presença. Meu Pai, em nome de Jesus, estamos com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem, Pai, para falar em nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós agradecemos e louvamos o Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Juízes 4. Santo é o Teu nome, Senhor. Tu és digno. Livro dos Juízes, capítulo 4. Todos se encontraram? Aleluia. Minha voz está meio rouca. Está escrito assim, ó, a partir do versículo 1. A servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Ude, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Aracerote Agaim. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efaim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte de Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque a Guedes. Deixa eu olhar aqui o outro versículo. E Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Hebe, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Hebe, queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim e não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então lhe disse: dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e cobriu. E ele disse: ponte à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responda tu então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um sono profundo e cansado, assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: venha cá, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vou tentar ser breve, o tempo está um pouco escasso, mas eu vou até onde vai dar, tá? O Senhor falou muito comigo nessa passagem. Talvez você está se perguntando assim nessa noite, mas a campanha Gerando Milagres, ela vai falar de Débora, de Baraque, de Israel. Mas eu quero te dizer, na hora que a irmã Ângela estava dando testemunho, ela disse assim, que às vezes o Senhor, Ele trabalha no silêncio. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele pode até trabalhar no silêncio, mas Ele responde com barulho.
Ele trabalha no silêncio, mas ele responde com barulho. Eu vou falar mais uma vez para você entender o que o Senhor quer dizer para você. O Senhor trabalha em silêncio, mas ele responde com muito barulho. No livro de Juízes, eu coloquei aqui, eu fiz uma comparação, uma analogia entre o que aconteceu com esse povo aqui nesse capítulo, porque se a gente ler o livro de Juízes no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, a gente vai ver contando a mesma coisa, que o povo de Israel estava cativo por causa de desobediência. Então no primeiro capítulo havia caos, no segundo capítulo havia caos, no terceiro capítulo havia caos, no quarto capítulo havia caos, mas no quarto capítulo havia um diferencial, porque no quarto capítulo, eu quero dizer uma mulher, quando eu dizer uma mulher, que é uma tipologia da igreja, vocês vão entender que no quarto capítulo a igreja se levantou. No primeiro capítulo não havia uma mulher, no segundo capítulo não havia uma mulher, no terceiro capítulo não havia uma mulher, mas no quarto capítulo a igreja se levantou. Por quê? Porque fala que Débora, aquela mulher que era juíza, que era profetisa, aquela mulher, ela subia até as palmeiras e ficava ali e julgava o povo de Israel. Mas quando a gente lê no primeiro aqui no capítulo 4, no primeiro versículo, diz assim, que o povo de Deus fez o que era errado perante o Senhor, e eles ficaram cativos 2 décadas. O povo ficou escravo 20 anos. E eu te pergunto, nesses 20 anos que esse povo estava escravo, Débora estava debaixo de uma palmeira na mesma posição. O que você quer dizer, irmã? Eu quero dizer que ainda que haja alguém cativo na sua casa, que ainda que haja um milagre que não foi gerado, que ainda que haja uma enfermidade que não foi curada, que ainda que haja uma porta que não foi aberta, que ainda que haja algo que perante os seus olhos seja algo que seja impossível aos seus olhos, não saia da posição a qual Deus te colocou. Porque Débora, ela estava ali 20 anos na mesma posição. E eu fiz um paralelo, por quê? Porque após a morte de Samuel, as tribos espalhadas e o povo começou a ser influenciado pelos cananeus e o paganismo começou a reinar. Eles começaram a servir a outros deuses. E quando eles começaram a adorar outros deuses, eles foram entregues na mão do adversário, na mão de Jabim. Então Deus deixou o adversário tomar, como que eu vou dizer a palavra? Tomar aproveito daquele povo de Israel, por quê? Por causa da desobediência. E quando eles desobedeceram, eles se tornaram cativos, eles se tornaram escravos durante esses 20 anos. E o que acontece com isso? Por causa do quê? Do paganismo, deles começaram a adorar outros deuses, deles esquecer o que o Senhor tinha os ensinado a fazer. Até coloquei e fiz isso aí para vocês entenderem, que o pecado do povo, trouxe a opressão. Então Jabim, ele tinha 900 carros. Então Jabim fazia o quê? Muito barulho na terra. Jabim todos os dias ele fazia barulho perante o povo de Israel. Eu lembrei de Davi, Será que não tem um homem aqui que vai derrubar aquele gigante? Então Jabim estava fazendo muito barulho. Muito barulho. E eu comecei a entender. E Débora estava debaixo de uma palmeira. E o povo ia ali pegar conselho com Débora. E eu imaginando ali, Débora caladinha, irmãos. Subia um e Débora não falava nada acerca de Jabim. Subia outro, Débora não falava nada acerca de Jabim. Subia mais outro, Débora aconselhava e não falava nada acerca de Jabim. Mas os carros de Jabim faziam barulho na terra. O exército dele passava perante o povo e o povo era saqueado. E o povo era roubado. E o povo estava sendo destruído por causa da desobediência. Mas eu te digo uma coisa, Débora não estava fazendo barulho na terra, mas o céu estava fazendo barulho, porque a oração de Débora movimentava o céu. Débora não fazia barulho na terra, mas Débora continuava a ser a profetisa que falava toda a orientação para o povo, e acontecia as coisas através da boca de Débora.
Pode não estar acontecendo nada nos seus olhos visuais, carnais para você ver, mas nos olhos espirituais de Deus, algo está acontecendo, o barulho está acontecendo, algo vai acontecer para que o seu milagre seja gerado. E o que eu falo mais através disso? Eu falo porque eu lembro de Pedro. Não, eu lembro de Pedro, não, eu lembro de Paulo e eu lembro de Silas. Porque eles, quando eles estavam presos, com os pés, com as mãos presos, eles não podiam adorar o Senhor. Mas eles não podiam, sair dali daquelas cadeias, mas eles podiam adorar o Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, que eles dentro de uma cadeia, próximo da meia-noite, o céu responde com barulho. Diz que um terremoto acontece. Então você não precisa ver com seus olhos físicos, mas você pode imaginar com seus olhos espirituais, que o barulho do milagre já está acontecendo nas regiões celestiais. Eu coloquei aqui, dos 900 carros, de Jabim, fez muito barulho, fez violência, fazia barulho na terra seca. E Jabim se levantou como um inimigo de Deus, com pressão política, com pressão econômica, com pressão espiritual no meio daquele povo. E a gente vê isso nos dias de hoje. Eu coloquei como comparativo do que a gente tem vivido nesses dias de hoje. Eu coloquei um exemplo sobre uma guerra que perdura mais de 3 anos entre a Rússia e entre Israel. Você pode olhar para a Rússia e pensar assim, o que a Rússia tem? O que a Ucrânia tem que a Rússia quer ela? Eu vou te dizer para você, a Ucrânia tem mais de 300 milhões de poços de petróleo. Ela é riquíssima, riquíssima. Mais de 300 milhões de barris de petróleo. Mas a maior riqueza da Ucrânia não são o petróleo, é o gás natural. Então, por causa de território, da mesma forma que Jabim, que eles tinham os exércitos que faziam alianças de reis com outros reis, e que eles dominavam, que eles saqueavam, que eles matavam as pessoas, que eles tomavam território, porque eles queriam o quê? Dinheiro, poder e conquista. E hoje não é diferente. A gente vê uma guerra que dura mais de 3 anos por causa de dinheiro, por causa de poder. Se a gente continuar falando dessas guerras, a gente viu que a Ucrânia, toda destruída, e quando ela foi destruída, estava ali destruída, talvez a gente pense assim, vai acabar com a Ucrânia. Entra quem? Os Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia, ela é a favor da China. Eu até aprendi isso com os professores, que a China ela é a barraqueira. Então a China barraqueira dá a mão à Rússia, que é a gatinha manhosa. E elas querem tomar a Ucrânia. Por que elas querem tomar a Ucrânia? Por causa do petróleo e por causa do gás natural. Irmã, o que quer dizer isso? Através de gerar um milagre, eu quero dizer que por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de posse de terra, por causa de pecado, por causa de desobediência, a guerra se estende desde lá de trás e vem até nos dias de hoje. Até os dias de hoje. Por quê? Porque a Rússia, ela já fazia isso há muito tempo. E ela tem uma bomba, irmãos. Se vocês não sabem o nome da bomba dela, é a segunda. Chama Satã 2. Porque tem a Satã 1 também. E a Satã 2, diz que ela é tão poderosa, essa bomba dela, que soltar ela, ela destrói toda uma nação. E os países, eles fazem acordo para que não seja solto mísseis. Mas o que acontece? Então a Rússia não solta o Satã 2, mas ela faz a guerra dos drones. Os drones rodeiam toda a Ucrânia e fica ali, e eles observam todos os passos ali, do que está acontecendo. E é muito barulho, irmãos. É muito barulho de bomba. É muito barulho de carros. É muito barulho de Jabim. Mas eu quero dizer, aonde há barulho de carros, há barulho de Jabim, também há barulho de um exército dos céus. Porque também há uma terceira guerra. A gente viu uns dias atrás aí, Venezuela sendo,
uma confusão aí entre Nicolás Maduro e quem estava também nessa confusão? Os Estados Unidos. Por causa de quê? Poder, dinheiro e território. E quem é o primeiro país do mundo a ter mais petróleo? A Venezuela. Se vocês não sabem, a Venezuela é que está em primeiro lugar com o maior número de petróleo. 500 bilhões de barris de petróleo. Então, essa guerra. E passando com a terceira, que eu vou falar bem rapidamente para mim voltar, Israel. Israel, desde que tornou nação em 1948, Israel é bombardeado. Um lugar tão pequenininho, do tamanho de um estado brasileiro, é tão guerreado, é tão, ali o inimigo querendo tomar o lugar de Israel, tomar posse. Por quê? Porque tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo, eles acreditam que Jerusalém é a terra santa. E eles querem Jerusalém. Irmã, aonde que você quer chegar com isso tudo? Eu quero dizer que os carros de Jabim continuam fazendo barulho na terra. Enquanto Jabim fazia barulho na terra e aterrorizava a terra, e continua aterrorizando até hoje, que Jabim é uma tipologia de Satanás, do nosso adversário. Débora estava debaixo de uma palmeira e ela não arredava de lá. Ela estava numa posição, ela estava fazendo barulho no céu. Eu quero te dizer, pode estar fazendo o barulho que for para poder tentar te intimidar, porque aquele povo, tanto o povo lá que estava cativo por causa de desobediência, tanto de agora que a gente vê os venezuelanos que perderam casa, a gente vê as situações que estão acontecendo em volta do mundo, o barulho continua grande. Mas se a gente não tirar o pé da posição de onde o Senhor nos chamou para estar, o barulho do céu vai descer até a terra. O barulho dos céus vai chegar até a terra. E um milagre vai ser gerado na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Porque quando nós podemos até ficar calados na terra, mas se você colocar em posição, porque Débora estava numa posição que fala assim, numa posição de clamor, A intercessão conhece essa posição de clamor, porque eu não conheço um intercessor que consegue clamar sem gritar. Porque clamar é grito, clamar é urro, clamar é gemido, clamar é intercessão, é dor de intercessão. E aquela mulher estava clamando de contínuo. Ela poderia não estar fazendo barulho na terra debaixo de uma palmeira, mas os céus estavam movendo em favor daquela mulher. Irmã, mas demorou 20 anos, 2 décadas. Você não sabe o tempo de Deus. Então não adianta ficar ansioso. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Porque na hora certa o Senhor vai responder. Na hora certa o seu clamor vai chegar. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmes, a quais tu não sabes. E o que acontece? De uma segunda posição que Débora tomou, ela tinha coragem e determinação. Em Josué diz assim, 1:9: não temas, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime e não tenha dúvidas, que eu faço algo na casa dele. Eu quero libertar a minha família. Eu vou fazer algo na casa dele. Da casa de quem, irmã? Na casa daquele que clamar ao Senhor. Eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou abrir portas. Eu vou fechar a boca daquele que está fazendo barulho para te intimidar. Sabe qual que é esse barulho? Muitas vezes é o barulho do medo, que traz a ansiedade, que traz a depressão, que traz a síndrome do pânico. É o barulho de uma enfermidade que você busca uma solução perante os médicos e não vê solução. Mas o Senhor vai cessar o barulho. Ele vai cessar o barulho. Talvez é o barulho de uma perseguição no seu trabalho, que você clama como Débora, em silêncio, porque não pode abrir a boca.
Mas o Senhor está ouvindo do alto, do trono dele, e vai fazer barulho. O barulho do céu é maior do que o barulho da terra. Por volta de meia-noite, como eu disse, Paulo e Silas estavam adorando o Senhor. E veio um grande barulho. Um grande barulho. Aleluia. E continuando aqui, Juízes 4, 18, 19, fala assim, ó. O inimigo, antes disso um pouquinho, o inimigo fugiu, né? Fala que Cícera fugiu para a casa de Jael. Jael não era do povo judeu. Jael era do povo queneu. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Quando Deus estiver trabalhando ao seu favor, Ele usa até aquele que não é do seu povo para poder te abençoar. E Deus usa Jael. Fala que Jael estava à porta da tenda. E Cícera fugiu de lá, sabe por quê? Porque na região onde Jael estava, havia paz. Eu quero que você aprenda algo com isso. O inimigo não gosta de paz. E toda vez que ele vê que na sua casa tem paz, ele vai querer procurar um lugarzinho para poder entrar lá. Ele vai querer uma brecha para poder entrar dentro da sua casa. Porque o inimigo não gosta de paz. E Cícera fugiu para lá porque ele sabia que havia paz entre o rei Jabim e os queneus. Havia aliança de guerra, aliança política. Então ele foi para lá porque ele sabia que lá ele estaria protegido. Mas ele não contou que lá havia uma mulher que não fazia barulho na terra, mas fazia barulho no céu. Jael já esperava o inimigo. E aqui fala em Juízes 4, 18 e 19. Jael saiu ao encontro de Cícera e convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. E ele entrou e ela o cobriu com um pano. Eu estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. E ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Olha a estratégia. Irmãos, aquela mulher do tempo passado, ela não sabia disso, mas eu vou contar uma coisa para você. Sabe o que o leite tem? O leite tem uma substância chamada triptofano. O leite, ele gera coloquei aqui o nome. Ele gera a serotonina e a melatonina, 2 hormônios responsáveis pelo relaxamento e pelo prazer. Então aquela mulher sabia que aquele homem estava cansado. Vem cá, eu vou te dar um leitinho. Você já viu os meninos, sei na casa de vocês, mas lá em casa era assim, minha mãe, toda vez que queria que nós dormíssemos, a gente gritava: mãe, já vou levar o leite. E a gente bebia um leitinho para dormir. Então aquela mulher deu um leitinho cheio de triptofano para aquele homem. E aquele homem ficou cheio da serotonina, né? Da melatonina, de tudo, da zina. E ele dormiu soninho. Porque aquela mulher era uma mulher de coragem, que tinha visão e estratégia. E aquela mulher, o que ela fez? Uma mulher simples. Ela pegou da sua estaca. Eu estou com a minha estaca nas mãos. Será que tem alguma Débora, alguma Jael, alguém com a estaca na mão nessa noite? Porque o inimigo não vai tirar a paz da minha casa. O inimigo não vai entrar na minha casa. Ele não vai destruir a minha família. Ele não vai envergonhar o meu povo. Porque eu já estou esperando ele com leite, com a estaca na mão. Aleluia. E aquela mulher enfiou a estaca na fronte daquele homem. E matou aquele homem. Por quê? Normalmente, né? Eu coloquei aqui. Ela não gritou, ela não fez escândalos, ela não chamou a atenção de ninguém, ela não fez barulho na terra. Porque conhecendo a situação que passava a nação com Jabim, o barulho veio de uma forma de estratégia e prudência. Você quer gerar o seu milagre hoje? Eu quero encerrar dizendo para você: Deus quer te usar para livrar a sua casa, para livrar a sua família, para livrar a sua nação e para fazer o seu milagre que está sendo gerado nascer.
E que nessa noite você não faça barulho na terra, mas que você faça o céu se movimentar ao seu favor. Porque Deus vai responder e um terremoto vai acontecer. Assim eu agradeço e passo a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, igreja.